Olá, eu sou Selma de Sá, sou arquiteta e a convite da revista Decorar e do Cidade 3, com o apoio do Teatro Municipal de São Paulo, eu estou sendo mediadora de uma série de bate-papos sobre arquitetura, arte e patrimônio histórico. E o nosso convidado de hoje é Francisco Spadoni, arquiteto formado pela PUCamp, com doutorado pela FAUSP. Ele é professor na FAU, na Faculdade de Arquitetura de São Paulo, diretor do escritório Spadoni Arquitetos Associados e tem vários projetos premiados nacional e internacionalmente. Francisco, obrigada por estar aqui com a gente e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí, Selma, o convite aí de vocês, eu e da Sandra. E hoje a gente vai falar sobre patrimônio futuro das cidades. Eu acho que assim é extremamente pertinente e interessante a gente abordar o patrimônio existente, moderno, contemporâneo, e não somente encarar o patrimônio como patrimônio histórico antigo, né, Francisco? Eu acho que abordar um pouco as cidades, como elas são formadas e como elas vão se desenvolver de acordo com o que já existe como histórico e com o que está sendo produzido, é uma questão crítica para o futuro, inclusive, né? Isso, eu acho perfeito essa sua colocação, sabe? No fundo, a própria ideia de patrimônio não é uma coisa precisa, não é? Ou seja, patrimônio seria tudo que é vivo, tudo que está, né? Tudo que está aqui faz parte do patrimônio. Tudo que foi construído, né, Francisco? Exatamente. Para alguém, ela faz algum sentido, né? Ou seja, aquela casinha pobre onde morou tal pessoa, talvez não faça sentido para uma coletividade, mas vai fazer sentido para aquele homem, para aquela família e tal. Claro, a gente pode olhar a cidade dessa maneira. Se você olhar a cidade dessa maneira, é possível que você não faça mais nada, porque tudo, mais ou menos, tem algum tipo de significado. E a cidade, como tudo na vida, ela tem que, na verdade, se reconstruir, porque as coisas mudam, né? A civilização muda, os hábitos mudam, a tecnologia muda, as pessoas passam, né? Então, ou seja, a cidade tem uma necessidade também de se refazer no tempo. Mas isso coloca para a gente sempre uma questão em aberto, porque a questão do que seja ou não patrimônio são pontos, na verdade, de abordagem. Não existem consensos, existem teorias sobre isso, né? Mas o que você coloca, na verdade, é um outro tipo de patrimônio, né? Aquele patrimônio que eu diria que faz parte um pouco da memória de todo mundo. E a gente liga muito o patrimônio à arquitetura, né? O que está construído, né? Mas eu podia dizer para você que a coxinha é um patrimônio da culinária brasileira. É um patrimônio cultural, né? Lógico. Então, você já comeu uma coxinha em algum outro lugar do mundo? Não. Então, ou seja, a culinária é o patrimônio. Né, Francisco? Exatamente. Existem símbolos gastronômicos que se tornam patrimônios de locais, de estados, até de culturas, né? Exatamente. Costuma-se falar em patrimônio material e tem patrimônio que é imaterial. O patrimônio material, na verdade, são elementos da cultura, que é uma dança específica de um lugar, é um patrimônio que se cria, patrimônio material. Né? Exatamente. Mas o assunto nosso é arquitetura, né? Só estou dizendo que, quer dizer, o conceito de patrimônio é um negócio que vai se espalhando. Então, quando chega na cidade, a gente fala assim, a cidade é um patrimônio. Eu posso te dar um exemplo de uma cidade patrimônio, 2. Uma que tem 1.200 anos e uma que tem 60, né? Eu posso dizer para você que Veneza é um patrimônio. Ela é uma cidade patrimônio, né? Todinha. Aquela coisinha que cabe dentro da Avenida Paulista. Veneza era do tamanho da Avenida Paulista, né? Exatamente. Você pegar em cima, você vai ver que ela cabe ali em 3 quilômetros. Uma outra cidade que já nasceu como patrimônio é Brasília. Ela foi desenhada do zero, no meio de um deserto.
Fizeram uma cruz no chão, desenharam uma cidade a partir de um problema teórico ali, de se desenhar uma cidade moderna, e ela já nasceu como um patrimônio da humanidade. Então, nós podemos falar que a cidade é um patrimônio. Essas duas são exemplos radicais. As duas cidades em si são patrimônios, né? Mas todas as cidades a gente pode olhar todas as cidades também dessa maneira, porque esse olhar crítico, eu acho que vai dar pista para a gente saber como a gente continua essa história, né? Com as gerações que estão chegando. Porque, normalmente, as construções duram mais que os corpos, né? Então, a pedra resiste, o corpo não resiste. E uma das grandes questões que a gente tem é o que fazer com as coisas que vão durar mais do que a vida útil de um corpo. Ou seja, outros corpos vão nascer para usar aquilo, né? Mas o corpo, aquilo foi pensado para aqueles que estavam lá atrás. Quem está chegando hoje já não vai mais usar aquilo como aqueles usavam. Como é que a gente faz para isso? Então, eu acho que tudo isso são questões. Às vezes, a gente substitui literalmente. Eu vou demolir e vou construir uma outra coisa no lugar, né? E às vezes eu vou achar critérios para manter aquilo, porque, por alguma razão, aquela geração encontrou uma importância naquela construção. Se eu falo de um palácio de Versalhes, se eu falo do palácio na cidade de Ouro Preto, é mais fácil, né? Ou seja, isso daí qualquer um falaria, né? A gente não ia gastar nosso tempo aqui para dizer que tenho que preservar Ouro Preto, por exemplo, né? Mas talvez a gente gaste aqui um pouquinho de tempo para dizer por que eu tenho que preservar aquele galpão de indústria que não funciona mais, porque a indústria não existe mais, mas ele marcou, por exemplo, o bairro da Moca. Aí eu acho que esse é um assunto bacana para nós, porque os espaços estão ali, a cidade está cheia desses lugares, né? No meio da cidade, né? A cidade precisa crescer, precisa ocupar esses espaços, e ali tem um problema que eu acho bem legal da gente discutir. Não só como arquitetos, né? Mas os arquitetos têm uma palavra em cima disso, ó. Como uma pista, né? Você talvez tenha que investigar a importância desse galpão historicamente para o bairro. Como que a gente identifica o que realmente vale a pena se manter historicamente ou o que talvez não vale a pena. Isso é bem difícil, né? Porque se você for pensar no bairro da Moca, que é um bairro que tem uma história de imigração, de colonização italiana e de desenvolvimento industrial, você tem muitos galpões. E aí, qual identificar qual aquele que tem que ter um novo uso, porém mantendo características importantes na arquitetura do prédio? Eu acho que é bem difícil isso, né? E hoje a gente convive com uma especulação imobiliária que está devastando a cidade. Então eu fico pensando, quando a gente parte para pensar na história do hoje, o que vai sobrar do hoje? Claro. Não é difícil isso? Não, até porque a gente está numa cidade que não tem o hábito muito de guardar a memória, né? São Paulo é uma cidade que vai sendo reconstruída em cima dela própria, né? Em muito pouco tempo. Eu até costumo dizer, ou seja, nós temos uma cidade que começou agora, no século XX. Porque o que era São Paulo no século XIX? Não tinha quase nada, tinha uma aldeia um pouco mais desenvolvida, tinha manicômios, tinha, né, seja, alguns palacetes, ou seja, tem muito poucas coisas em São Paulo, né, para se caracterizar como uma cidade de importância. Então, na verdade, a economia do café, por exemplo, a estrada de ferro, que vai passar por São Paulo nem era destino, né? São Paulo era um lugar de passagem, o café estava no interior, né? Só que o porto estava na outra ponta. Então,
na verdade, a estrada de ferro passava por São Paulo. Então, a economia, vamos dizer, o dinheiro, né, em forma de commodity, como a gente chama hoje, mas em forma de produção, o dinheiro passava pela cidade, que não tinha uma importância. A importância tinha o Rio de Janeiro, né, enfim, que era a capital. Então, São Paulo, por algum fato, que, enfim, tem uns fatos históricos que vão explicar isso, né, para quem se interessar, obviamente, mas São Paulo acaba estando no meio do caminho da passagem do dinheiro e ela se transforma, né? Agora, ela vai de fato se transformar radicalmente, com velocidade, a partir do século XX, a partir do século passado. Então, nós temos uma história de 100 anos, muito pouco, uma cidade desse tamanho, né? É verdade. Ou seja, quando a gente costuma falar de coisas antigas, né, se a gente olha para a Ásia, olha para a Europa, é mais fácil, eu identifico uma catedral de 500 anos, né? Falei Veneza, 1200 anos. Agora teve um fato essa semana passada, que o Moisés, né, funcionou, a barragem, pela primeira vez conseguiram fazer a barragem funcionar. A barragem que separa o mar da lagoa de Veneza, né? Então, isso eles tentaram, foi uma obra de engenharia fantástica, mas quando tentou-se acioná-la, que ela aciona, na verdade, é mecânica, né? Enfim, a água entra no sistema e levanta a barragem. E como a lagoa onde está Veneza se conecta com o mar em algumas passagens, essa barragem ela sobe do mar e fecha e isola Veneza. Pela primeira vez funcionou, então em 1200 anos, pela primeira vez Veneza ficou isolada do mar. Imagina, né? Agora, esses lugares tão antigos, eles naturalmente têm esse valor de memória. Inclusive, olha, essas cidades só estão vivas até hoje por causa do turismo, né? Com tudo de mal que ele possa trazer, mas o que seria de uma economia do Egito, por exemplo, né? Se aqueles monumentos feitos pelos seus, né, ancestrais 3.000 anos atrás, né, não estivessem lá. Na verdade, o PIB dessas cidades, fundamentalmente, é dado pelo valor arquitetônico que está instalado ali. Não é o caso de São Paulo, mas não é o Copan que vai atrair o turista para São Paulo. São Paulo vai atrair, as pessoas vão vir por outras questões. Em Veneza, eu vou para ver a cidade de Veneza, eu vou a Paris para ver a catedral, eu vou até para ver a torre, que é uma coisa que está ali. Os franceses não gostavam daquilo. É verdade. A torre foi feita quando? 1889. De fato, se você imaginar Paris, que foi toda desenhada uns 40, 50 anos antes da torre, a Paris que a gente conhece hoje, né? Claro, Paris é uma cidade antiga, mas ela foi toda remodelada por ordem do sobrinho do Napoleão, né? Napoleão III. Ele encomenda uma reforma da cidade para um empresário, que é o famoso Barão de Haussmann, né? Então, Haussmann, ele redesenha a cidade de Paris, cria todos aqueles, né, os boulevards, enfim, essa história dessa Paris que a gente conhece hoje, mas é uma cidade que, do jeito que ela está hoje, é uma cidade de 1,5 séculos. A torre chega um pouquinho depois, para a Exposição Universal de Paris, que é de 89, que é a comemoração do centenário da Revolução Francesa. E entre ela muitas ia outras... ser desmontada, né? Como, desculpe? Ela ia ser desmontada, a torre, né? Me parece, sim. Tudo ia ser desmontado, né? E aí decidiram deixar. Mas o francês não gostava da torre, né? E depois, hoje, tira a torre da França. Você não vai tirar nunca mais aquela torre de Paris. Mesmo. Nunca mais. Ou seja, Paris vira a torre. Paris Você tem a torre da igreja e você tem a torre Eiffel, né? Torre Eiffel. Então, ou seja, as coisas vão sendo marcadas, por algum motivo elas vão criando, né, uma identidade com aqueles lugares. A torre atrai turista. E vou te dar um dado muito interessante, eu não sei o número de hoje, mas em Paris tem o famoso Centro Georges Pompidou, né, o Beaubourg, né, que é um centro de cultura. Sim. Só para sair um pouquinho de São Paulo, depois a gente volta para São Paulo, mas esse fato é curioso, acho que é interessante a gente falar dele, né?
O Centro Pompidou ele foi inaugurado em 1977 e ele foi um projeto do governo Pompidou, mais ou menos assim, digamos, que lançou um concurso internacional em 1971 para fazer um centro de cultura na cidade. No fundo, Paris, naquela época, estava perdendo um pouquinho aquela coroa de capital cultural do mundo, né? Nova York já estava, eu acho que já estava superando Paris, de certa maneira. Então, foi uma aposta do governo. Só que eles não imaginavam o sucesso de um centro cultural, né? Que em poucos anos, né? Ou seja, talvez no primeiro ano de uso dele já, ele tinha recebido mais turistas do que a torre. Então, ou seja, olha o que acontece. Um centro cultural, uma obra também excepcional, claro. E também tem uma questão arquitetônica ali, né? Exatamente. É um projeto totalmente inovador, quando você coloca toda uma estrutura funcional para o lado de fora, onde todo mundo... Exatamente. Né? Pode ter isso também, a arquitetura aí também. Tudo escondido, né? Exatamente. E o que tinha dentro? Biblioteca, restaurante, museu, essas coisas. E ele teve, acho que tinha, na época, em 77, algo em torno de 7 milhões de turistas naquele tempo, e a torre recebeu 6. É um choque isso, né? Você imaginar que uma obra daquela vira também uma referência, né? Um centro de cultura vira uma referência. Só para mostrar como as coisas vão fazendo, ou seja, uma obra nova, que é arquitetura, ela passa a ter um valor também como uma coisa antiga, né? Então, talvez, eu não sei qual é a conta de Notre Dame, mas é possível que o turista que vai ver a Catedral de Notre Dame também vai na torre. É o mesmo turista. Dificilmente o cara vai fazer uma seleção. Então, mas isso é uma cidade que vai sendo feita para isso, né? Que ela vai investir... Eu acho que mostra, Francisco, a mudança também do interesse, né? Porque as pessoas estavam interessadas nos patrimônios antigos, mas muito interessadas nos novos patrimônios, né? Pode ser também. Mas eu vou te dizer onde eu quero chegar. Aí a pergunta que talvez seja mais difícil até do que para São Paulo. E como é, então, continuar construindo numa cidade como Paris? Essa é a pergunta, né? Porque aqui em São Paulo é fácil. Como é que eu vou continuar construindo? Aí eu vou no bairro da Perdizes, eu vou comprar 10 casinhas, eu derrubo e faço um prédio. Pronto. A forma está mais na mão do mercado, né? Ou seja, nós temos menos moedas para trocar em termos de valor de patrimônio construído, né? Mas temos, né? Mas eles têm um problema que é semelhante. As pessoas também morrem, os corpos também vão embora e o patrimônio deles continua. Então, em todos os lugares nós vamos ter esse problema. Como continuar a história? Como criar o futuro a partir da cidade que tem hoje? Fica essa questão para nós conversarmos, porque vamos falar de São Paulo, então, né? Porque em Paris, talvez, a gente já saiba tudo que tem, onde eu não posso mexer. São Paulo, talvez não. E volta a sua pergunta, o que eu faço com um galpão lá na Moca, então, né? Porque é fácil eu convencer todo mundo que eu não posso derrubar a Catedral de Notre Dame. Você concorda? Você nem precisa convencer, né? Já está claro que você não pode derrubar. Agora, como é que a gente faz com... Se você tocar nesse assunto, eu vou te dizer que vão te prender. Exatamente. Tem um louco ali, né? Agora, eu não seria louco se eu falasse, gente, esse galpão, vamos derrubar, que daqui dá para fazer 2 torres, 6 prédios para morar 300 pessoas, 500 pessoas. Então, essa é a questão hoje. Claro que eu não tenho respostas, mas eu acho que se a gente conseguir, pelo menos num papo, você consegue levantar as perguntas, né? Já é um caminho para a gente começar a olhar a cidade de um outro modo, tá certo? Porque imagina quem viveu na Moca ali, quem vive na Moca, tem ali, morreu pouco tempo atrás o dono da Dipunto, né? Que é um lugar clássico ali para se comer uma massa. Eu tenho que te dizer que eu sou da Moca, então... Mas eu saí da Moca, minha família ainda mora lá, meus avós imigrantes,
vieram, moraram primeiro no Belém, meus pais casaram, foram para Moca, então eu sei bem o que é o apelo emocional das pessoas que são do bairro, né? Eu acho que é um bom exemplo. A minha família também originalmente é da Moca, não aqui, né? Quer dizer, vem da Itália, se instala na Moca, depois se espalha, né? Porque era muito perto ali do centro de imigrantes da Bresser, né? Então eles acabam ficando muito ali pertinho, né? Então só o problema da Moca já dá o nosso bate-papo aqui, porque ali é o grande exemplo, primeiro, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de tratar, que é a desmontagem do sistema industrial, que não é um problema de São Paulo, é um problema mundial, ou seja, todas as indústrias da primeira fase, né, da era industrial estavam dentro das cidades. E essas indústrias foram deixando de existir. Ou a indústria deixou de existir, ou ela não cabia mais dentro da cidade. Ela era poluente para a cidade ou não precisava mais daqueles espaços. Esse eu acho que é o grande tema hoje, um dos grandes temas no mundo todo das cidades, é o que fazer com esse capital industrial. Ou seja, que são áreas imensas, já hoje desativadas, tem muitos projetos no mundo já instalados, né? Que a gente pode se referir aqui, né? Em Veneza mesmo, tem uma coisa fantástica. Nós fizemos um trabalho há uns 2 anos atrás, através lá da USP, participando da Bienal de Veneza, a convite deles, com um projeto para a área industrial de Veneza. Sabe o tamanho da área industrial de Veneza? É 10 vezes o tamanho da cidade de Veneza. Ela está do lado de Veneza. Você atravessa a água, você chega no Parque Industrial de Veneza, todo poluído, todo contaminado, né? Que é um pouco ativo. Ativo, uma boa parte ativa ainda, né? Uma boa parte já não existe mais. Então, houve esse convite para nós participarmos, enfim, de um projeto de ideias para essa área, e eu acabei, junto com os colegas, montando uma equipe na USP. Nós fizemos um vídeo para participar da Bienal de Veneza de 2018, com um projeto para essa área de Veneza, que chama-se Marghera. Então, veja, estamos falando da Veneza, cidade, que é uma pérola, e se atravessa um canal de barco ou de ponte, você chega num lugar 10 vezes maior que aquilo, que é a área industrial de Veneza, né? Então, essas áreas, talvez, a gente podia falar um pouquinho delas, porque ali você tem, primeiro, um patrimônio industrial construído. Na Moca tem galpões lindíssimos, alguns já são tombados. O da Antártica, por exemplo, né? Sim. Que está ali, você não pode mexer naquilo. É fácil fazer isso? Não, porque aquilo tem dono também. Sim. É claro, quem está ali são os herdeiros, os donos são os herdeiros. Não é o cara que construiu, o avô, o bisavô. São os herdeiros que ficaram com aquele patrimônio, tem que cuidar daquilo, ou querem fazer dinheiro daquilo, né? Então, como é que o Estado faz para lidar? O Estado quer tombar. Ao tombar, você congela a possibilidade, né, de descaracterização do lugar. Então, ele vai servir para algumas coisas, não vai servir para outras. Não vai poder ser mais derrubado. Ali mesmo, do lado da Antártica, do lado do trem, teve uma universidade que comprou alguns galpões e está instalando a universidade ali. Mas em frente à universidade foi feito um conjunto habitacional imenso. Só deixaram a chaminé como reminiscência da história, né? Como fizeram na Barra Funda, né? Também a Barra Funda, exatamente. Ali. Esse é um tema para nós aqui em São Paulo, ou seja, nós precisamos de área, precisamos das áreas centrais, as pessoas precisam morar, né? E esses lugares estão em lugar de muita infraestrutura. Tem tudo passando ali, transporte. E essa área da Moca que eu falei tem um trem dentro, desce dentro o trem urbano. Imagina quanto não vale isso em São Paulo. Você tem um Agora, Francisco, um bom exemplo de restauro com preservação são os projetos portuários, né? Se você for pensar, por exemplo, o que foi feito em Lisboa, o que foi feito na Argentina com o Porto Madeiro. Sim, então, sim, eu acho que é um exemplo muito legal de algo que não é tão histórico, que não tem, que é histórico porque está na história, que teve um uso e acabou migrando o uso e foi feito um reuso
de uma forma muito interessante, eu acho. Acho que o mundo conseguiu resolver essa questão portuária, os que realmente fizeram restauros, de uma forma muito interessante, né? Mesmo, por exemplo, na Turquia também tem uma parte ali de galpões perto do Bósforo que foi transformado em restaurantes. Então, assim, são exemplos que podem ser tomados, de repente, para esses galpões como um exemplo de sucesso, de revitalização, né? Exato. Não, você deu um belo exemplo. Acho que os portos são talvez os melhores exemplos de uso, né, dessas antigas estruturas. Primeiro que o fato de estar perto da água também ajuda, né? A água cria uma paisagem especial para a cidade, né? Sim. E coisa que a gente não tem muito aqui, a gente não tem muito essa relação com as águas na cidade de São Paulo, né? Os rios viraram canais e a gente deveria ter uma estratégia de usar melhor as águas aqui, né? Mas, de fato, os portos, os projetos são muito interessantes. E você vai, sem desmontar aquele patrimônio, que às vezes também, no caso dos rios, às vezes, das águas, às vezes você tem uma dificuldade de construir muito perto das águas, verticalizar muito e tal. Porto Madeiro verticalizaram, né? Claro. Mas aí ficou uma área fantástica, mantiveram muitos dos galpões, né? E eles conseguiram... Na verdade, Buenos Aires renasceu muito naquele trecho, né? Sim. Talvez seja dos também, exemplos. Né? Em Lisboa também. Lisboa é um processo que eles vêm continuando, né? Porque Lisboa teve a primeira revitalização, eu acho que foi em 94, 95, há muito tempo atrás, mas assim, eles continuam crescendo a revitalização na cidade, nos galpões, que nem o projeto, aquele LX Factory, que era uma grande, eu acho que era uma fábrica de zíper, não sei exatamente o que era, e se transformou num polo cultural, que tem restaurante, tem barbearia, tem barzinho, tem sorveteria, tem lojinha. Eu acho que talvez, eu não sei o que você acha, mas assim, talvez falte uma organização de como fazer o uso do patrimônio histórico, talvez no Brasil, porque as pessoas acreditam que a partir do momento que é tombado, está condenado. E não, eu acho que as próprias entidades que cuidam do patrimônio deviam orientar as pessoas de que forma que esse patrimônio, por exemplo, um galpão, pode ser adequado sem perder a história dele, né? Claro, aqui a gente tem o nosso órgão principal do patrimônio histórico, né, que é o IPHAN, era ISPHAN, agora IPHAN, ele foi criado em 1937, né, já pelo Lúcio Costa e tal. E um dos objetivos dele foi, no começo, foi justamente fazer o tombamento de obras modernas. Era uma coisa interessante. Olha, o Brasil estava começando, quer dizer, a primeira obra moderna brasileira de relevância política, vamos dizer assim, foi o Ministério, né, de Educação e Saúde. Hoje, depois virou Educação e Cultura, que é o prédio do MEC do Rio de Janeiro, né? Sim. Então essa foi a primeira grande obra. Já tinha o edifício Esther em São Paulo, é anterior, né? Que é um espetáculo, o edifício Esther. Né? E ele é anterior, não faz parte desse projeto. É uma obra feita pela iniciativa privada, né? pelo Vital Brasil. Mas, enfim, a arquitetura moderna no Brasil, ela nasceu como um projeto de Estado, na verdade. Ela nasce com uma ideia de mostrar para o mundo um novo país, que era um projeto do governo Vargas. Isso nós estamos falando 39, no começo dos 40, fim dos anos 30, começo dos anos 40, não é? E nesse período foi criado o Instituto de Patrimônio Histórico, o IPHAN. Depois, isso se espalhou, o IPHAN hoje está em todo o Brasil, enfim.
tem uma sede em cada estado, mas cada estado criou também o seu órgão de patrimônio. Em São Paulo você tem o CONDEPHAT, e as cidades grandes também criaram o seu órgão de patrimônio. Quer dizer, tem hoje uma grande cultura de patrimônio. Por exemplo, na Moca tem os galpões que são tombados pelo município, por exemplo, só pelo Compresp, mas não são tombados pelo CONDEPHAT ou pelo IPHAN, né? Mas é tombado da mesma forma. Então, tem uma grande cultura já de preservação, tem muitos profissionais que se formaram nessa área e tal, né? Agora, é claro que o que a gente não tem muito é talvez um reconhecimento mais difundido popularmente na cultura sobre a questão do patrimônio. E a preservação, ela tem vários, falamos do galpão, às vezes ela tem vários graus, às vezes você preserva a fachada, como Paraty, por exemplo. O que é preservado em Paraty? É o casco, né? É a relação das fachadas com a rua, mas você pode mexer lá dentro. Sim. Não é? Trancoso tem essa preservação também? Não sei. Tem um quadrado lá, praça, tal, mas eu não sei se aquele desenho talvez seja, né, aquela praça, mas eu desconheço. Pode ser que sim, né? Porque... Agora, quando por exemplo, no caso da Moca, que os galpões são tombados pelo município, mas, por exemplo, o CONDEPHAT não entende como um patrimônio, significa que é um patrimônio da cidade, mas não é um patrimônio do Estado? Na verdade, o reconhecimento, ele tem um selo legítimo de tombamento, né? Tem muitas obras que são tombadas por mais de um órgão, que assim eles reconhecem, você entendeu? Ou seja, os órgãos têm uma independência entre eles para fazer esse tipo de tombamento. Não sou um especialista nisso, mas é assim que acontece. Tem obras que são tombadas por todos, ou tombadas, se é tombada por um deles, já tem um valor legal, vamos dizer, obviamente, né? Como um instrumento de lei, de preservação daquilo, né? Às vezes pode acontecer de ter tombamentos de grau diferentes entre uma e outra esfera, né? Sabe? Vamos colocar, não saberia te dar um exemplo, mas é possível que, se o Compresp tomba um patrimônio, né, enfim, uma obra como esse galpãozinho em frente à Antártica, né, a partir de um grau 1, 2 ou 3, enfim, né, do nível 1, 2 ou 3, é possível, talvez, que o Estado possa também reconhecer, e também isso fica incorporado como patrimônio do Estado. Tudo isso ajuda, né? Porque é possível também, às vezes, a reversão de um processo. Porque tudo isso, você imagina, são questões que envolvem política, envolvem economia, envolvem direito, né? Não é simplesmente você chegar... Imagina você é uma herdeira de um galpão que ficou ali para você faz uso disso, que você fala, puxa, por que eu faço isso? Isso era da minha família, já não existe mais a nossa indústria de farinha lá, né? Faço um estacionamento, né? Me dá... Vou ficar rica com o estacionamento. Então essas são questões muito delicadas, né, a se fazer, mas, enfim, isso é uma coisa de tecnicidade que a gente precisaria entrar nisso, mas eu acho que o que é legal a gente discutir isso é como essas coisas que fazem parte, às vezes, do nosso cotidiano, né, que antes era uma indústria que fazia farinha, né, nós estamos vendo que mais do que, além de fazer a farinha, aquela construção marcou a vida de gerações ali naquele lugar. E se sair aquela indústria, entrar um prédio de apartamento, né, com um gradil, com guarita e tal, quem vai passar ali, eu imagino, não vai se reconhecer naquilo. É quase como uma amnésia, né? Imagina quantas pessoas não devem voltar para o seu lugar de origem e não acha mais a sua casinha, sabe? Aquilo parece que é um pedaço de você que vai embora. O patrimônio é um pouco isso também. É claro que numa escala de uma cidade como São Paulo é difícil a gente julgar, mas ou ter critérios, quer dizer, por isso a importância do Estado, né, para poder ser um mediador. A função do Estado é ser mediador do conflito, né, social, de uma certa maneira.
E conseguir identificar na cidade aonde realmente a especulação imobiliária realmente pode atuar e aonde ela não pode atuar. Eu sinto que hoje a cidade ela está um pouco livre para essa especulação. Eu acho que os bairros estão sendo avidamente destruídos, e eu não sinto uma preocupação de preservação nenhuma. Eu sinto que todas as casinhas estão sendo desapropriadas. E assim, a cidade precisa evoluir, mas e as praças, né? E o plano diretor, e as ruas, né? Os bairros, existem bairros que eles não foram preparados para receber uma quantidade de pessoas que eles estão recebendo, e a gente começa a pensar no urbanismo da cidade, né? Como que fica tudo isso? Quando lá atrás encomendaram uma reforma para Paris e foram projetados bulevares e praças, e é até difícil você andar a pé em Paris, em alguns lugares, porque tudo é muito grande, muito longe. Eu acho que, assim, existe uma preocupação com o urbanismo, onde as pessoas vão morar, né? Eu acho que hoje na nossa cidade, eu acho que não existe uma preocupação nem da memória e nem de como fica o urbanismo na cidade, né? Tem um livro muito bacana de um professor, ex-professor, né, lá da FAO, Benedito Lima de Toledo, que é São Paulo, 3 cidades em um século. Ele vai contando como essa cidade vai sendo substituída, sabe? Em prazo de um século, uma cidade que era feita, né? Pega a Avenida Paulista, né? Você tem a Avenida Paulista, que nasce como quase que uma periferia da área central, ela vai sendo ocupada depois por casarões, esses casarões desaparecem, ela dá lugar às torres. Então, quando a gente fala em Avenida Paulista, nós estamos falando na Avenida das Torres, mas a Avenida das Torres é uma nova versão daquele lugar, sabe? Então, é muito interessante isso, ou seja, é exatamente o que você fala. Uma cidade que não guarda muito essa memória, ela é facilmente substituível por outra, né? E isso tem marcas profundas para todos nós. Eu acho que essa ligação com o patrimônio é uma forma de nós termos um fio que não é cortado com o nosso passado, porque a gente sempre constrói o futuro. A gente constrói o presente vira futuro. No fundo é isso, né? Que o arquiteto constrói o futuro, não. A gente constrói a necessidade que está aqui agora, né? Só que as coisas duram, né? Então o que você faz hoje vai servir para quem chega amanhã, né? Por isso que eu, por exemplo, olha, como é que será São Paulo aqui 50 anos? Não sei, mas a gente pode ter instrumentos de, fazendo corretamente, pensar que essas coisas podem durar. Tem a expressão, por exemplo, que a gente usa muito. Qual é a questão hoje que a gente fala? Sustentável, né? Ou seja, tudo tem que ser sustentável. O termo em francês eu acho mais legal. Em francês eles usam durável, eles não usam sustentável. Eu não sei se tem outra língua que usa também, mas... Mas será que são as mesmas coisas? Porque durável não sei, eu entendo que durável é algo que tem uma vida útil muito longa. E sustentável tem a ver com uma cadeia inteira do resultado daquilo lá, né? Pois é, mas eles acabam usando o durable para eles. O durable eles usam para o sustentável nosso, que é o inglês também usa sustainability, ou seja, né, sustentabilidade, sustentável, né? Mas é interessante a coisa do durável, né? Porque o durável é uma coisa que pode permanecer por um bom tempo, né? Com seus próprios recursos. Isso é uma coisa que dura no tempo, né? E eu acho que o durável, ele não precisa durar o tempo inteiro da mesma forma.
Não, porque, por exemplo, uma construção que vive muito mais do que o corpo que construiu, que foi o primeiro dono, ele pode durar, porém ter usos diversos, mantendo a durabilidade dele. Então, ele não precisa ser um patrimônio estático, ele pode ser um patrimônio em evolução, mantendo a sua característica. Claro, no caso do patrimônio, sim. No caso do patrimônio, sem dúvida. Né? É que sustentável ele pode ser uma coisa hoje mais ampla, né? Ou durável, uma coisa mais ampla, que envolve, por exemplo, a capacidade de você diminuir o uso de recursos na manutenção, ou mesmo nos recursos para a construção das coisas. Né? Eu acho que se a gente juntar os dois conceitos que a gente está falando hoje, do patrimônio com a ideia da sustentabilidade, isso é uma coisa importante. Eu acho que aí talvez seja uma chave, viu? Pensando agora, né, com você aqui, né? Eu não tinha pensado exatamente nisso, mas aproveitando aqui, né? Talvez tenha uma chave interessante. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em usar material para construir, e depois que está construído, em como ele se mantém, né, com uma baixa carga de energia, vamos colocar assim. Né. Muitas vezes, você vê em Nova York, os prédios, você vê o discurso, esse é um prédio sustentável, porque usa os melhores sistemas de ar-condicionado e tal. Eu falei, puxa, mas o prédio fica aceso inteiro, 24 horas por dia, sabe? Ele é revestido com umas pedras que escavaram a montanha, não sei de onde, né? Ou seja, essa é uma cadeia. Quando nós falamos de sustentabilidade, é você usar pouco material, né? Porque existe um relatório da ONU, de uns 20 anos atrás, que tinha um número que hoje deve ser diferente, que cada ser humano é responsável por 9 toneladas de material escavado por ano. Isso uns 20 anos atrás. 9 toneladas, ou menos, né? Rio mais 20, pode ser 15 anos atrás. 9 toneladas, imagina, cada ser humano, material de escavação, incluindo petróleo, material biológico, minério e material para construção. Ou seja, a construção, a arquitetura e a construção é uma das atividades mais predatórias que o homem tem. Então, quando você decide preservar uma coisa que já está lá, é a mesma coisa você reciclar uma garrafa para guardar os seus grãos de cereais dentro, você entendeu? Sim, sim. É isso aí, você aproveita o que está lá. Também tem esse lado sustentável. Eu acho que talvez o futuro seja pensar a arquitetura de uma forma mais sustentável, mas não só na bandeira do sustentável, mas na cadeia sustentável. Exatamente. Porque sustentabilidade é um assunto que está super em moda, mas as pessoas usam da bandeira, tipo, eu uso um tecido à base de reciclado, de PET, mas toda a cadeia para a produção disso é altamente não sustentável. Então, eu acho que as pessoas, talvez o futuro da arquitetura seja pensar de uma forma sustentável, e aí inclui-se o patrimônio cultural e de memória e histórico, que tem tudo a ver com a cadeia da sustentabilidade, né? Você preservar. É uma boa chave essa, eu acho que sim. Eu acho que se a gente junta a ideia do sustentável com a preservação, né, a gente vai encontrar saídas aí também para as duas coisas, né? Que um dá suporte para o outro, de uma certa maneira, né? Porque se a gente saímos das indústrias e você chega nos prédios desocupados, quantos centenas de prédios desocupados no centro de São Paulo, né? Enfim, para usar o termo de São Paulo, que estão aí com as ocupações, né? Com a carência de habitação e tal. Ou seja, claro, se um prédio está inteiro desocupado, é porque talvez ele tenha perdido aquele sentido de valor que ele tinha para os seus proprietários, né? Enfim, o prédio ficou obsoleto, ninguém quer mais aquilo, mas o que se faz com isso, né? Vamos demolir e fazer tudo de novo, ou seja, vamos
buscar cimento novo, né? Vamos escavar de novo, vamos pegar ferro de novo nas montanhas lá de Minas Gerais, vamos escavar mais um pedaço, ou a gente consegue, né, manter aquela estrutura e recapacitar essas estruturas, né? Então, veja só, muitos desses prédios talvez não tenham o menor valor arquitetônico, cultural, mas eles têm um certo rigor, né, construído, que justificam que eles possam ser recuperados. A cidade, ela é feita dos bons edifícios anônimos, ela não é feita das exceções. Por isso que eu quis trazer esse tema para você. Se você olha ao seu redor, talvez a gente vai andar quilômetros e quilômetros e não vai achar uma obra de exceção, mas vai ver uma cidade que no seu anonimato, ela pode ser feia ou pode ser bonita. Vamos, né, fazer com que esse anonimato delas seja valor. Então eu acho que eu gostaria muito, né, que essa conversa, se sobrar alguma mensagem que a gente tira dessas partes. É isso que eu queria te perguntar, como uma pergunta-chave final. Qual a mensagem que a gente deixa de um assunto tão complexo quanto a gente conversou até agora? Eu diria isso. Eu acho que é saber olhar, sabe, para aquelas coisas que nós não sabemos que elas têm um valor. Ou seja, a cidade, ela é construída de forma anônima, de certa maneira, né? De forma anônima, não. Eu estou fazendo o meu trabalho, você está fazendo, mas me parece que tem um número aí que 80% da cidade, ou mais, não tem a mão de um profissional, né? Sim. E essa é a cidade que a gente vive. Nós não podemos apagar essa cidade, né, e achar que a gente vai viver nos seus lugares de exceção. Paris, por exemplo, ou Veneza, talvez ela seja um conjunto que você não vai encontrar em outro lugar, não é mesmo? Então, essas são cidades de exceção, não é o nosso caso. Então, eu acho que a gente tem que saber olhar de uma maneira diferente para a cidade, porque se a gente começa a dar valor para as coisas que a gente não dá valor, a gente faz a cidade melhor. A gente vai olhar a calçada e nós vamos falar, não, eu não posso ter uma calçada assim aqui na frente, sabe? As pessoas não conseguem dar esse nível de valor. Então, eu acho que se eu tenho uma mensagem final para isso, dessa nossa conversa, enfim, puxa, minha mensagem acho que é a coisa menos importante que possa existir, mas se deixar uma ideia possível, é isso. Acho que se a gente consegue dar valor a mas nós vamos fazer que um pouco do nosso dia vai se transformar numa coisa melhor, porque no fundo a arquitetura ela vai fazer isso, a arquitetura ela vai cuidar de um pedacinho da nossa vida. É uma construção, cada um fazendo um pouquinho, exato, a gente consegue uma coisa muito maior, né? Eu acho assim. Muito bom, adorei o nosso papo, Francisco, que assim é muito pertinente, né? É um assunto que poucos param para pensar, né? E eu acho que é o hoje. Quando a gente fala de patrimônio, a gente pensa no ontem. Mas e o hoje e o amanhã, né? Como que a gente vai seguir com isso para entender quais são os nossos legados históricos do hoje, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso. Uma pista que a gente pode deixar. Exatamente. Né? Eu acho que é assim. Muito bom, obrigada, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu espero que a gente possa se encontrar várias outras vezes, porque assunto a gente tem para falar, né? Estou aqui disponível, viu? Eu vou voltando aí, saindo a máscara, eu vou aí tomar um café aí com vocês, com a Sandra, viu? Sim, com certeza, será sempre bem-vindo. Tá ótimo. Bom, obrigada, viu? Obrigado. Para você.